Você viu aquele vidente, ou suposto vidente, que falou que o Brasil na última Copa aí ia perder para os times grandes como a Argentina, a Alemanha e tal. E perdeu. E ele ficou famoso, começou a ir em programas. O pessoal disse: rapaz, você falou tudo igualzinho e tal. E depois, ele nos programas, o pessoal perguntando várias coisas e perguntaram quem vai ser o presidente, quem vai ganhar nessas eleições aí. Para o presidente, ele disse: vai ser Aécio. Aécio vai ganhar e que seria um dos melhores presidentes do Brasil e tal. E quem ganhou foi Dilma. Então, essa aí foi furada total. Mas veja aí só um pouquinho desse vídeo aí, ele falando da seleção brasileira. Veja aí. Em primeiro lugar, eu gostaria muito que a seleção brasileira fosse campeã. Mas a seleção brasileira não vai ganhar a Copa do Mundo. Não vai ganhar? Não vai ganhar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, hoje, se fosse hoje, seria Alemanha. Tá? Essa Copa está entre Holanda, Alemanha e Argentina. O Brasil pode até chegar à final, mas não leva a Copa do Mundo. Isso aí com certeza vai deixar muita gente triste. Eu também gostaria que eu ficasse no final da reportagem, acabasse a Copa do Mundo e o pessoal podia ligar na minha casa e me chamando de mentiroso. Eu queria que isso acontecesse, mas eu não vejo isso. Até mesmo porque uma das forças maiores da seleção brasileira pode não chegar até o final da Copa. Olha só, essas derrotas então no Brasil, você consegue prever? É mais pro final? Agora temos já um adversário, o México, o próximo adversário do Brasil. O Brasil está apoiando muito pelo Neymar. E o Neymar pode não chegar, não pode nem jogar o último jogo. Não esse agora, o segundo jogo para frente. Pode acontecer. A primeira tragédia é a expulsão do Renato, do Neymar. E, em primeiro lugar, Fred não é um jogador para a Copa do Mundo. Não é. Então, existem alguns pontos que, infelizmente, o Brasil não vai chegar na Copa do Mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se o Brasil hoje pegar a Alemanha, ou até mesmo a Holanda, o Brasil não faz um gol. Pelo contrário, vai levar gol um atrás do outro. Não tem futebol para isso. O Brasil não tem futebol para jogar com a Holanda e principalmente com a Alemanha. Entendi. Então quer dizer que o Brasil está fora dessa. Apesar de estar sediando o Mundial, está fora. O Brasil não ganha a Copa do Mundo, estou falando para vocês. O Brasil não ganha a Copa do Mundo. Primeiro escudo que estou dizendo para vocês. O Brasil já vai perder o Neymar pelo menos em uma ou duas partidas. Então, se ele chegar na quarta de final, pode até fazer a final o Brasil, mas não leva a eleição, não leva a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ficará entre a Holanda, Alemanha e Argentina. É mais para a Alemanha ou Holanda do que qualquer outro da área próxima ao Brasil, aqui das cidades dos países vizinhos. Viram? Então, se a gente olhar, ele falou muitas coisas e é de comum ele sempre falar coisas, pode ser, ele sempre usa dúvida, pode ser que seja isso, a probabilidade, ele sempre trabalha com isso, ele não vai no exato como o profeta que fala, vai acontecer isso e acontece, entendeu? Ele sempre usa isso. E sobre a seleção brasileira, você vê o repórter, tem outros vídeos aí que tem mais minutos, dizendo, rapaz, você falou, aconteceu tudo igualzinho, você deu detalhes, mas se a gente analisar os detalhes, é óbvio, ele disse que o Brasil não ia fazer nenhum gol, e o Brasil fez um gol, tomou 7-1. Um exemplo para vocês, se o Brasil hoje pegar a Alemanha, ou até mesmo a Holanda, o Brasil não faz um gol. Entendeu? Então, ele disse que Neymar, eu acho que ia sair logo nos primeiros jogos, ou nos penúltimos, entendeu? E não foi tão exato. Ele não foi exato, entendeu? Então você percebe que ele chutou muita coisa e acertou na cagada. E veja esse aí, ele dizendo que Aécio ia ser o presidente. Veja aí. Mas você afirma, seguramente. Aécio Neves é presidente da República, estou falando para vocês. E vocês vão ver, aqui no Nordeste, a Dilma é muito forte, entendeu? Mas se você pegar em qualquer lugar por aí, colocar 10 pessoas, pode reunir 10 pessoas e perguntar quem ganha a eleição, quem você vota? É Aécio Neves. Mesmo não tendo conhecimento dele, tá? Esse cara será o melhor presidente da República que o Brasil já teve. O melhor presidente da República que o Brasil já teve. Tudo isso que o nego recebe aí, que as pessoas recebem aí, cesta básica, salário, bolsa não sei o quê, Bolsa Família, vocês vão ver.
ele vai ser o melhor presidente que o Brasil já teve. E estou falando para você, Aécio Neves não perde a eleição. Essa história que Dilma está lá em cima, que a Marina subiu não sei quantos pontos e o Aécio caiu. Vocês vão ver na final da eleição se o Aécio é ou não é presidente da República. Viram aí ele dizendo que Aécio, quem ia ser o presidente, quem ia ganhar, e Aécio perdeu. Mas o que eu quero falar sobre isso? Quando esse cara falou sobre a seleção brasileira, várias pessoas procurou ele, artistas e tal. E se a pessoa analisasse, ia ver que ele disse que o Brasil não ia fazer nenhum gol, ia tomar um atrás do outro, mas não ia fazer nenhum, e fez um. Mas a maioria das pessoas gostam do misticismo e tal. Quem tem dinheiro, vou chamar esse cara mesmo, eu tenho dinheiro e tal. E eu lembro de um amigo meu que ele tava meio doente. E aí o pessoal, a mãe de santo dizia, faça isso, ele pegava, fazia, tome isso, ele tomava, faça tal chá, ele fazia, o pessoal da igreja vinha orar, eu falei, pô, você aceita todo mundo, qualquer religião, o do candomblé manda você tomar tal chá, manda você se benzer, vem aqui te benzer, aí vem o pastor e você disse, meu irmão, tudo que vinha aí, meu irmão, é lucro. Foi até engraçado. Então tem gente assim, mas o que acontece, pessoal? Esses tipos de vidente, essas pessoas que dizem que é vidente, eles leem muito, muitos deles leem, às vezes eles não gostam de demonstrar que tem conhecimento, o pessoal não percebe, falam errado, mas eles leem muito, entendeu? Estudam muito, como eu creio que esse cara estuda sobre futebol e tal, e quando você tem conhecimento sobre um assunto, você consegue até prever. Tem gente estudados aí de biologia, que ele fala, estão desmatando tal floresta, e daqui a 10 anos, 15 anos vai acontecer isso. Ele sabe a implicação do que vai acontecer por causa daquele desmatamento. Entendeu? O conhecimento faz, às vezes, você ser um tipo de profeta, um médico mesmo. Ele faz um exame de sangue e sabe se você está com alguma doença, se você passou mal semana passada. No sangue diz muita coisa do ser humano. Antigamente, há séculos atrás, se um cara conseguisse fazer o que os médicos fazem hoje, seria o vidente, o profeta, o mago, ou sei lá, o que seja. Entendeu? Mas o conhecimento faz isso, e hoje a gente sabe que o médico faz um exame e tal, que os aparelhos dá pra ele, mas se a gente não soubesse disso, tivesse essa informação, esses caras poderiam ser videntes, profetas pra gente. Pô, como é que você sabe real o que tá acontecendo? Às vezes você vai no médico e você mostra uma mancha e ele fala tal coisa, ele já sabe. Entendeu? Então, muitos desses pessoal que se dizem ser videntes, esses charlatões, eles leem muito, entendeu? Leem muito. Muitos profetas preveu algo que ia acontecer depois de 100 anos e eles falaram e depois aconteceu. O pessoal disse, na época dele mataram, perseguiram. Na outra geração, quando o filósofo morreu, disseram, puxa, ele estava certo, aconteceu. Porque o cara estudou tanto, ainda mais naquele tempo que não havia essa tecnologia de hoje, esse entendimento, TV, rádios e tal, mídia. Então, o cara quando gostava de ler, lia muito mais do que hoje. Então, hoje, muita coisa tira a nossa atenção e tal. Então, os caras tinham uma capacidade de entendimento profundo, entendeu? Vimos Sócrates, Platão, Aristóteles. E é isso que muitos desses videntes fazem. Essa questão de horóscopo. Poxa, eu li o horóscopo aqui, eu li o signo e deu certinho, eu sou assim mesmo. Leia todos os signos, num olhar crítico, você vai ver que falam tudo que o ser humano é. O que o ser humano queria ouvir, só que muda as palavras. Vai mudando de signo, ele muda as palavras, mas o contexto é o mesmo, entendeu? Aqui que ele falou para um, ele tira, já usa para o outro, mas é o que acontece com o ser humano. Ainda mais que o ser humano gosta de elogios, então algumas coisas não bateu, mas aos outros bateu, você já pega aquilo ali e interpreta para você. É isso que muitos também se utilizam para dizem ser cristão, entram nas igrejas para tomar dinheiro do pessoal. Entendeu? E aí queima o caminho do evangelho, o caminho da verdade, como diz as escrituras, por causa esse tipo de pessoas. Então vamos ficar ligados. Profecia de Nostradamus, que ele não falar coisa com coisa. Se você pegar e quiser interpretar com sua vida, vai bater certinho muitas coisas, porque ele não era claro, ele vinha com conhecimento tal. Passou até algo na Globo há uns anos atrás, que um ator estudou com mágicos, com psicólogos, com um bocado de gente que sabia essas técnicas e começou a revelar um bocado de coisa das pessoas. Tinha gente que choravam e eles descobriram, né? Gente que chorava, dizia, rapaz, não acreditava nisso, mas ele falou do meu pai e tal. E o cara percebia detalhes na roupa, no anel, no relógio, na maneira de falar. E depois o cara disse, não, tudo isso aqui foi treino, eu não sabia nada disso. Eu falei do seu pai porque você falou algo, então fui falando lá na frente, eu fui falar de seu pai, você tinha esquecido que você tinha falado, tal.
E aí o cara tem a técnica de dizer, eu vejo um homem de branco do seu lado, porque o cara tinha dito que o pai era marinheiro. E esse cara, pô, como é que ele sabe que meu pai era marinheiro e tal? Então, é o pessoal que estuda. Então, quem é leigo cai certinho. Então, vamos ficar atentos para esse pessoal aí. E muitos que se dizem ser cristão utilizam da fé, da Bíblia, para poder estar enganando. Eu conheço pessoas que já fizeram isso, entendeu? Eu sei fazer umas manipulaçõezinhas, ilusão de ótica, de você botar uma bolinha na mão, de espuma, e a pessoa abrir a mão, ter duas. Você bota duas, aparecer quatro, e as pessoas dizem assim, ó, eu coloco duas, aí faço o truque lá e abre a mão. Quando aparece quatro, ela... Eu senti entrando na minha mão, quando você fez assim, eu senti a mão inchar. Eu percebo que olha o que acontece na mente delas. Entendeu? Olha como é a mente do ser humano. Então quem é leigo cai certinho nisso aí. Que é uma coisa interessante, se você ler livros sobre linguagem corporal, o corpo fala e tal, que psicólogos estudam muito para saber. O jeito que você se comporta muitas vezes revela muito do seu caráter, entendeu? Você vai aprender muito disso aí. Imagine Satanás, que tem milênios de experiência com o ser humano. Ele sabe, analisa o gesto, entendeu? Ele olha para a pessoa, já sabe, supõe o que é que você pode estar pensando e etc. Então, a gente tem que ficar ligado. A gente tem pessoas que estudam isso aí, psicólogos, psicanalistas, e vê você já tem uma suposição, entendeu? O cara olha para seus dedos, ele olha para o dedo de uma mulher, percebeu que as unhas aqui estão cortadas, obviamente ela deve tocar alguma coisa. Se tá marcado aqui, ó, tá marcado, ele olha rapidinho, tal, unhas cortadas, a mulher gosta de usar unha. Daqui a pouco ele fala, eu vejo que você gosta da harmonia. A harmonia pode se aplicar à música, harmonização, e harmonia de natureza. Então usa a palavra de vários sentidos, eles usam. Harmonia, você gosta do belo da vida, você gosta do som, da paisagem, você vai, a mulher, e você vai analisando o jeito dela, ela vai balançando a cabeça, ela vai dando informação. Entendeu? Eu vejo você gosta de música, tal. Ela nem sabe que você leu os dedos dela, entendeu? Que tá marcado. Então, várias coisas que você olha nas pessoas. Leia qualquer livro de linguagem corporal, entendeu? O corpo fala. Tem um livro que eu esqueci o nome, eu tenho esse livro, emprestei, que o cara ensina como você descobrir. Eu sei o que você está pensando, procura esse livro, eu sei o que você está pensando. O cara ensina muitas técnicas. Quer ver uma coisa interessante? Se você mandar a pessoa... Você fala 3 histórias pra ela e manda ela pensar. Você fala assim, ó, imagine que você tá num bosque, num jardim, e vê um pássaro bem bonito, colorido, vermelho e azul e tal, e vem e pousa numa árvore assim, bem pertinho de você e fica cantando. Observe que ele vai olhar pra cima. Isso, se não me falha a memória, ele vai olhar pro lado direito, que ele tá imaginando a imagem, entendeu? Do pássaro. Imagem, geralmente a pessoa olha pro lado direito. Quando ela quer pensar ou até mentir, ela olha pro esquerdo, entendeu? Ela quer inventar algo pro esquerdo. Mas pro direito, imagem. Observe que a pessoa, quando você conta uma história que tem imagem, ela vai olhar pra cima. Aí depois você fala, a segunda história que eu vou te contar é, digamos que você tá andando na rua em frente a um comércio assim, uma pizzaria, sei lá, tá tendo uma banda musical, o pessoal tocando música e tal, e você vai passando perto, e do nada o som daquela microfonia, o som bem agudo, fino, pi, que você sente uma dor terrível e anda rápido para poder sair daquele som. Observe que ele vai, se ele pensar mesmo, ele vai fazer assim, ó, às vezes tremer um pouquinho os olhos, porque ele tá, ó, vindo no áudio, som. Ele, entendeu? Ou se não, buzina. Você tá num lugar que todo mundo tá buzinando, a buzina alta, ele vai sempre fazer isso aqui. E você analise a feição dele. Aí depois você conta a terceira história. Você fala, digamos que você tá comendo alguma coisa. Sei lá, você pode dizer que é pizza, feijão, comida com as mãos. Pizza, aí tá toda a mão gordurosa e só tinha pouco e tava tão gostosa essa pizza que você começa a lamber os dedos e tal, tirando a gordura. E a mão toda melada de gordura. Observe que ele vai olhar para baixo, um pouco para baixo, que ele vai imaginar na gordura, porque tem a questão do tato ali, tá nele, ele tá sentindo, entendeu? A questão do sentimento. Aí você fala, eu falei 3 histórias. Uma do pássaro, que ele olhou para cima. Uma do som, que ele olhou assim pro meio e sentiu, imaginando aquele som e fechou um pouco os olhos. E a outra da gordura, que ele supostamente olhou para baixo e tal. Então ele imagina as 3 e você fala, eu te falei 3 histórias, aí você fala pra ele aí, ó, escolha uma dessas histórias aí, entendeu? Do pássaro, do som, da banda e da comida e tal, da gordura. Escolha uma dessas 3 histórias e fique pensando nelas, em uma delas. Se ele ficar
E quando ele fala, já pensei, muitos vão dizer assim, já pensei. Você fala, não, pense mais, pense nos detalhes que eu te falei e tal. Se ele ficar olhando pra cima, ele tá pensando no pássaro. Entendeu? Na imagem, ou no balão que você falou que tava voando e tal. Ele tá pensando nisso. Se ele tremer um pouquinho assim, ó, ele tá pensando no som. Entendeu? E se ele olhar um pouquinho pra baixo e tal, ele tá pensando na comida. E aí você fala pra ele, tapeia, toca na mente, assim, na testa e fala, se ele olhou pra cima, você fala, você pensou no pássaro. Isso vai acontecer com muitas pessoas. Pode ser que algumas vezes dê errado, mas faça o teste e você vai ver que acontece, que você vai acertar, elas vão ficar fascinadas. Linguagem corporal. Os caras estudam como o ser humano se manifesta, entendeu? Como é que ele age, como é que o corpo ele é a única linguagem que não mente. A única linguagem que não mente. De maneira que, se você estiver morrendo de fome e um cara te dá um alimento e você oferecido e tal, o cara tá comendo um hambúrguer, ou alguém coloca um prato de comida assim à sua frente, por mais que por educação, porque você vai comer mais tarde em casa e tal, e por educação, tem gente na rua, tem gente olhando no lugar, você fala, não quero não, mas seu corpo, que é ao lado do sentimento, ele quer se alimentar, que ele tá sentindo falta de nutrientes e tal, ele vai fazer assim pra frente, ó, entendeu? E você racionalmente diz, não quero não, obrigado e tal. Teve um dia que eu ofereci algo caro, o cara disse, não quero não, e pegou. Ali foi o corpo dele, ele falou, não quero não, e o corpo pegou no mesmo momento. Aí eu, não, como é e tal. Mas eu percebi isso. Então, quando a pessoa agora está, ou seja, ela não quis racionalmente, com vergonha, sei lá, mas o corpo, ele faz assim pra frente, ele tem que se controlar, entendeu? Quando a pessoa está cheia da comida, empanzinada, que alguém oferece alguma coisa, supostamente ela fala assim, não quero não. O corpo vai pra trás. Às vezes não aguenta nem sentir o cheiro. Entendeu? Então o corpo não mente. O corpo não mente. Teve um dia que eu entrei no ônibus e eu tava com uma acarajé assim, com camarão e tal. E o cobrador olhou assim, o corpo dele, ele não foi racionalmente ele que ele olha. Aquilo demonstrou, eu percebi que ele tava morrendo com muita fome, entendeu? Que olhou assim, depois ele se controlou e virou e tal, tal. Eu dei boa noite e paguei a passagem. Então o corpo não mente. Então esses caras estudam isso, imagine 10 anos de estudo, os caras com a salinha dele, vendo pessoas, o psicólogo fica 20 anos ouvindo as pessoas falarem, contando problemas. O cara desenvolve uma técnica tremenda, incrível. Eu trabalhei de telemarketing meses, não foi nem um ano. No começo o cara liga com a estratégia dele, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo no cartão e tal. E vai chegando um tempo que sempre é história diferente. Depois de alguns meses começa a se assemelhar. O cara que ligou, que é de um outro estado, mas você percebe com a mesma estratégia de um outro que ligou, entendeu? E começa a se assemelhar, então você já sabe. Quando eu comecei a trabalhar no começo, tinha gente que só fazia olhar para a tela, já sabia o que é que o cliente estava falando. Eu ficava aqui, só eu tô ouvindo como é que a pessoa olhou para a descrição que o pessoal escreveu. O cliente falou isso, aquilo, outro, e reclamou disso e tal. A minha colega, que era antiga, sabia. De tanto tempo eu comecei a pessoa começava a falar, eu já sabia o que ela queria. Entendeu? Porque eu criei isso, eu sabia como é que eles se manifestavam, como é que eles, as estratégias até para mentir, para enganar, já sabia. Então imagina um psicólogo, eu imagino, de 30 anos. E muita gente que estão nas religiões lidam com pessoas, são um tipo de psicólogo. Ele sabe, entendeu? Ele sabe como as pessoas chegam, como elas interpretam. Então ele pega um leigo que não sabe nada disso, e usa todas as técnicas, vai aos pouquinhos, e a pessoa vai dando, puxa, é mesmo e tal, ele vai pegando aquilo, ele vai, e parece que é um profeta que revelou. Então vamos ficar muito ligados aí, porque tem muitos charlatãos aí, isso aí é de séculos, muita gente que ganha dinheiro assim, como esse aí que ele podia dizer que não, segundo meu conhecimento, meu entendimento, eu creio que vai ser isso, mas ele dá uma de vidente. Eu tô dizendo que tá me vindo à mente e tal, e você vê que não procede o que ele falou. O Brasil fez um gol, não foi? Ele disse que não ia fazer nenhum gol. E Aécio não ganhou as eleições, esse Dilma. Então vamos ficar ligados aí, porque o engano tá muito grande no nosso meio.